No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h02, você no melhor Mix do Brasil, juntos começando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Karime Leão, tudo bem? Tudo bem, Carlão, muito boa noite para você, encerrando o ano com chave de ouro. Muito obrigada pela sua companhia, você ouvinte da 100,7, é isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E um salve para você que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. Boa noite, 6h02. Olha, Karime, o Teatro Amazonas completa 126 anos neste sábado. Ele foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, no século XIX. É um dos mais importantes teatros do Brasil e o principal cartão postal da cidade de Manaus, Karime. Maravilhoso, né? Show. Tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966. O Teatro Amazonas preserva parte da arquitetura e decoração originais. Estilo arquitetônico dele é renascentista, com detalhes ecléticos. Na área externa, a famosa cúpula chama a atenção pela exuberância, né? São 36 mil peças nas cores da bandeira brasileira importadas da França. Olha, para você que quer visitar o Teatro Amazonas, ele está aberto para visitação de terça a sábado, das 9 da manhã até as 5 da tarde, e nos domingos e feriados, das 9 da manhã até 1 da tarde. 6h03, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos destaques do dia, os destaques do 18 horas desta sexta-feira. Superior Tribunal de Justiça decide que importações para uso na Zona Franca devem ser tributadas com PIS e COFINS. Moradores de Manaus vão às lotéricas para fazer a fezinha, apostar na Mega Sena da virada. Gente, o prêmio deste ano é recorde, de R$500 milhões. Prefeitura de Manaus anuncia vacinação para crianças de 6 meses a partir da segunda-feira. Governador do Amazonas e presidente da República tomam posse neste fim de semana. Agora 6h04, você no melhor Mix do Brasil, juntos nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro, finalizando, né, Karime, o ano de 2022, última sexta, última semana do ano. 2023 já tá aí. Vamos juntos até às 7 com os destaques de hoje aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas no ar para você. 18 horas. Bom, chegamos, ao fim de 2022 de forma, inclusive, bem diferente. Passamos em 2020 e 2021, né, Karime? Hoje estamos, digamos, mais otimistas, né, do que nesses anos anteriores, que foram anos complicados. Nós vivemos os últimos 2 anos com as tristezas e incertezas da pandemia de Covid-19 e realmente não foi fácil. Foi uma situação bastante complicada. Em 2020, nós passamos pelos piores momentos, com muitas mortes e ainda sem vacinas. O Brasil foi exemplo negativo, inclusive, para o mundo nas tratativas sanitárias de controle à pandemia. E em 2020, as regras rígidas de isolamento, não pudemos aí festejar o Réveillon nas praias com os amigos e muitas famílias ficaram afastadas. Mesmo assim, a esperança por dias melhores marcou as festas dos brasileiros. 2021 começou com números absurdos de mortes e os sistemas de saúde colapsados no país. Quadro que aos poucos foi mudando com a vitória das vacinas contra a Covid-19. Aí com o começo da vacinação diminuiu sim o número de casos, internações e mortes pela doença. Nesse novo cenário passamos para a flexibilização das medidas restritivas da pandemia. Mas o ano de 2021 foi marcado também por uma intensa instabilidade financeira, reflexos das privações impostas pela pandemia no mundo todo. E o fim do ano seguiu marcado por privações e restrições. Em Manaus, a prefeitura precisou cancelar mais uma vez a festa do Réveillon. A medida foi tomada por orientações das autoridades de saúde. E a festa foi cancelada em várias cidades do mundo. 2022 começou registrando nova alta nos índices da pandemia no mês de janeiro. Logo depois, os números da doença voltaram a baixar. Ao longo do ano, a vacinação avançou para o público infantil e, com isso, tivemos aí
aí a diminuição de novos casos, internações e mortes por Covid-19. O novo cenário permitiu maiores flexibilizações das restrições sanitárias. E depois de 2 anos, vamos poder voltar a festejar a passagem do ano com muitas festas e abraços, né, Carlão? Legal, Karime, exatamente. As festas públicas para receber o ano novo voltaram ao calendário. Esse ano nós vamos ter aqui no Réveillon de Manaus, Floresta Viva 2023. Esse é o Réveillon. Vamos festejar, Karime. Depois de 2 anos, a Prefeitura volta a organizar a comemoração em 3 pontos da cidade. Na Praia da Ponta Negra, no Amarelinho, no Educandos e no Shopping Felipe Dal, que fica na Zona Leste. E a programação conta com mais de 20 atrações musicais e cerca de 40 horas de muita música, com ritmos variados. Vai de sertanejo, reggae, forró, samba, pagode, música religiosa e muito mais. E quem traz pra gente toda essa programação da festa da virada é a repórter Nathalie Moraes. O Réveillon 2023 irá encerrar o ano com grande estilo, com comemorações em todas as zonas aqui da cidade. Além da Ponta Negra, a Prefeitura de Manaus irá promover o Réveillon no Shopping Popular Felipe Dal, na Zona Leste, e no bairro do Educandos, na Zona Sul. Outros pontos da cidade, como o Viver Melhor, na Zona Norte, Colônia Antônio Aleixo e Mauazinho, na Zona Leste, também receberão apoio da Manaus CUT para as festas da virada do ano, como explica o diretor da Secretaria Municipal de Cultura, Alonso Oliveira. Atuamos dessa forma como uma metodologia de descentralizar o público para a Ponta Negra. Teremos aqui mais de 3.200 homens nessa matriz de responsabilidade que envolve IMU, que envolve a nossa Secretaria Municipal de Segurança, temos a CEMUSP, temos o CCC, enfim, todos os órgãos afins da Prefeitura estão trabalhando de forma integrada para que nós possamos oferecer o maior e melhor evento dessa gestão. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, comentou a respeito das operações dentro dos bairros até os pontos principais do Réveillon. Centenas de agentes de trânsito estarão atuando, assim como os fiscais de transporte, para garantir que não haja obstrução de vias, inclusive proibindo o estacionamento em ruas adjacentes aos eventos. Nos bairros, muitas linhas de ônibus irão circular até 1 da manhã. Na Ponta Negra, no dia 31, os ônibus não irão parar, mas haverá uma transferência do terminal do local para o Alphaville por volta das 11 da noite. Quem vem da Zona Leste ou da Zona Norte, tem as linhas que saem do T4, do T3 e também do T5. Essas linhas, elas vêm aí pelos corredores e vêm direto para cá. E nós temos as linhas que que passam por aqui, que são outras linhas, que saem, por exemplo, aqui da área do Tarumã, que já passa aqui pela Ponta Negra. Então, essas linhas nós vamos fazer o reforço com mais veículos. Nós vamos ter um terminal aqui com veículos, digamos assim, estoque de ônibus, que à medida que for precisando, a gente vai colocando esses ônibus. Agentes de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza estarão presentes em toda Manaus durante os eventos, com equipes reforçadas ao final das festas, como explica o subsecretário da CEMUSP, Altervi Moreira. Nós estamos com o nosso efetivo, junto com todas as equipes, trabalhando em conjunto aí para fazer uma grande festa, porque Manaus merece. O Réveillon Sustentável Manaus Floresta Viva reunirá mais de 30 atrações musicais durante as festividades. As atrações musicais totalizam cerca de 40 horas de programação. O Manaus Floresta Viva terá em sua line-up shows nacionais da cantora de sertanejo Simone Mendes, ex-integrante da dupla de coleguinhas Simone e Simária, dos cantores de samba Joyce Cândido e Marquinhos Lessa e das cantoras religiosas Aline Barros e Cassiane. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 11 minutos, você no melhor mix do Brasil, e as notícias, as informações, os destaques desta sexta-feira para você em mais uma edição do 18 horas. E nós estamos aí na última sexta-feira do ano, fechando 2022, e nós estamos aqui com mensagens, né? Nós vamos ouvir hoje algumas mensagens de fim de ano dos nossos queridos ouvintes. Vamos acompanhar. Fala,
galera, eu sou Iane Meireles, estou ligadinha aqui na Rádio Mix e quero desejar um 2023 de realizações. Oi, meu nome é Ana Paula Veríssimo e eu quero desejar a todos um feliz ano novo, que seja um ano repleto de realizações, saúde, paz e muito amor para todos nós. Feliz 2023. 18 horas. E como estamos festejando muito este fim de ano, este fim de 2022, começou nesta quinta-feira o 12º Festival Afro-Amazônico de Iemanjá e Virada do Vale 2023, na Praia da Ponta Negra. O evento, realizado pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, com apoio da Manaus Cult. E a repórter Nathalie Moraes volta para contar mais pra gente a respeito desta festa que começou quinta-feira. Às margens do Rio Negro, o evento é gratuito e conta nesta edição com shows de 22 artistas locais e representantes da diversidade, além de apresentações artísticos culturais de 10 casas de terreiros selecionados pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Segundo o diretor-presidente da Manaus Cult, Alonso Oliveira, o evento tem como objetivo preservar, resgatar e transmitir a memória cultural dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, como de qualquer outro segmento. O nosso momento aqui agora é de confraternização, é de paz, é de amor, é de alegria. Já tivemos muitas perdas durante 2 anos pela pandemia. E esse é o momento que nós estamos encontrando para nos confraternizarmos depois de 2 anos. Portanto, desejo a todos um excelente ano, um 2023, de muito amor, de muita paz, de muita alegria. E você que está tendo essa oportunidade, não deixe de prestigiar o nosso Réveillon. No comando das apresentações no palco Iemanjá Te Abraça com Amor, Isis Matagal convida a população manauara para prestigiar, conhecer e curtir os 3 dias de evento que reúne artistas locais nesta passagem de ano que consagra a sacralidade e o respeito aos povos ancestrais afro-amazônicos da nossa região. Então, a população pode esperar muita festa, muita agregação de povos. Os povos de terreiro vão estar aqui, o povo do axé. É um momento, né, da gente confraternizar com a população conhecer nossa religião, né, saber como é, se aproximar, saber que a gente é irmão e que a gente pode congregar no dia a dia. A população poderá pular o banzeiro, jogar flores, acender velas, chegar perto da água, fazer rituais de final de ano que compõem o sincretismo do povo brasileiro. Apreciando o evento desde cedo, o fonoaudiólogo André Oliveira destacou que o incentivo às manifestações artísticos culturais como essa não podem faltar na nossa sociedade. Em relação ao evento, é um evento que incentiva todas as religiões, né? É um incentivo da prefeitura, né? Que abrange a comunidade do Amazonas, Manaus. Então, assim, é um evento que chama as pessoas, né? Para vir apreciar o evento durante os 3 dias. E durante esses 3 dias, eu vou estar aqui presente, né? Para ver a movimentação, o público. A primeira noite do evento contou com artistas locais como Ana Lamego, as bandas Casa de Caba, Mandi e seus namorados. O festival segue nesta sexta-feira e sábado com diversas manifestações culturais na Ponta Negra. Tendas livres foram montadas para abrigar os terreiros que forem realizar os seus rituais no local. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 15 minutos, você é o melhor Mix do Brasil e nós seguimos falando sobre a importância, hein? A importância da vacinação para o controle da pandemia. A Prefeitura de Manaus anuncia a vacinação para crianças de 6 meses a partir da segunda-feira. Então, atenção aí, pais de crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade sem comorbidade. A vacinação da Covid-19 está liberada, Karime Leão. Exatamente, que notícia boa, não é, Carlão? O governo federal, inclusive, já havia anunciado que estava sendo distribuído o material e a prefeitura anunciou que segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, começa aí o processo da vacinação para este público. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes.
Começa na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro, a vacinação contra a Covid-19 para o público geral de 6 meses a menores de 3 anos, o equivalente a 2 anos, 29 dias e 11 meses. A medida segue orientação do Ministério da Saúde e considera os riscos de infecção e agravamento da doença entre o público infantil. Aldenise Araújo, assessora técnica da Censa, a Secretaria Municipal de Saúde, destaca a importância da vacinação para esse público, já que a adesão estava sendo baixa. A gente alerta os pais da importância da vacinação, principalmente da Covid-19, que evita o agravamento do quadro clínico caso a criança contraia a Covid-19 e evita o óbito, né? Os números estão aí mostrando que a redução do número de casos de internação hospitalar e o número de óbitos, isso foi em decorrência da vacina, né? Então não tem nada, nós fizemos já 5 milhões de doses e nenhuma intercorrência grave, isso é maravilhoso. Então é isso, papai, mamãe, tio, responsável pelas crianças, a gente pede a colaboração de vocês para que levem seus filhos a uma de nossas unidades e recebam a vacina contra a Covid-19 e as demais do calendário básico. É importante que leve o cartão do SUS ou o cartão de vacina para a gente analisar o cenário de imunização e fazer a vacina adequadamente. Como na fase anterior, as crianças serão vacinadas com o imunizante fabricado pela Pfizer-BioNTech, que recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para uso em crianças de 6 meses a 4 anos. Chamada de Pfizer Baby, a vacina tem concentração diferente da destinada aos outros públicos e deve ser aplicada em 3 doses. Os intervalos entre as doses são de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e de 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Amazonas vai receber no ano que vem quase 213 milhões de reais do governo federal a pedido da bancada do Amazonas lá no Congresso Nacional. A bancada são as emendas parlamentares. Uma parte vai obrigatoriamente para a saúde, Karine. Pois é, Carlão, mas o que chama a atenção é que 67 milhões de reais vão direto para a conta bancária do Estado e das prefeituras, sem um critério aí mais rigoroso de controle de transparência. Vamos agora conversar com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Esses recursos aí que vão direto na conta do Estado e município estão sendo chamados de emendas PIX. Os parlamentares aqui do Amazonas, inclusive, aderiram a essa prática. Conta pra gente esse detalhe, essa nova prática, do que se trata, Cadu. Boa noite. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né, Karine? Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, até um dia desse, o bicho-papão era o orçamento secreto, que era um instrumento de barganha usado pelo Poder Executivo para comprar apoio político dos parlamentares. Agora que o orçamento secreto acabou por determinação do STF, surgiram então essas tais emendas PIX, que representam também uma ameaça à transparência pública. Emendas PIX, Karine, é um apelido que foi dado às transferências especiais. Não se trata de recurso extra do orçamento, não é nenhum recurso novo. Como o apelido sugere, trata-se de encaminhar de maneira muito mais rápida o recurso proveniente das emendas parlamentares individuais de cada senador e deputado repassado ao destinatário, seja o Estado, sejam as prefeituras municipais. As emendas PIX foram criadas em 2019, já na gestão de Arthur Lira, mas foram aperfeiçoadas no fim desse ano com o apoio de todos os partidos. Atualmente, Karine, os recursos encaminhados pelos parlamentares por meio de emendas, das emendas, saem dos ministérios e são geridos pelo Banco do Brasil ou pela Caixa, que são bastante criteriosos na prestação de contas. Eles exigem, por exemplo, que o destinatário, ou seja, para onde o dinheiro vai, esteja com as documentações em dias para receber o dinheiro
dinheiro, que haja um projeto que justifique o repasse do recurso e uma prestação de contas do dinheiro que foi investido, inclusive envolvendo aí as empresas que atuaram no projeto, por exemplo, uma escola. Alô, Cadu, falhou um pouquinho. Especiais. Cadu, perdão. Oi? Volta a última frase que falhou um pouquinho a ligação. Sim, eu estava falando que atualmente o que existe hoje é que esses recursos que são encaminhados pelos parlamentares por meio de suas emendas individuais, elas saem dos ministérios, né, e são geridos pelo Banco do Brasil ou pela Caixa, que são criteriosos na prestação de contas. E aí eles exigem, por exemplo, em vários critérios aí, o destinatário esteja com a documentação em dia, ou seja, uma prefeitura tem que estar em dia com a sua documentação junto ao ministério, e haja um projeto que justifique o repasse e que assim que termina tudo, o dinheiro seja prestado contas para o banco, ou seja, transparência total, que é um instrumento legal, vigente e até necessário, né? Agora, com as transferências especiais, Karine, essas emendas PIX, tudo isso aí é desnecessário. A pedido dos parlamentares, os valores são repassados via Ministério da Economia, sem ter que passar pelo Banco do Brasil ou pela Caixa. E eliminando aí a burocracia e fazendo com que o dinheiro chegue muito mais rápido nas mãos do gestor público. Tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim. De um lado, a população é atendida mais rapidamente, mas de outro, a ausência de mecanismos mais rigorosos aí de fiscalização e de transparência abre brecha aí para o mau uso do dinheiro público. Então é preciso ficar muito atento a essa modalidade, a essas chamadas emenda PIX. Agora, falando depois dessa introdução aí para a gente tentar entender o que são, afinal, essas emendas PIX, vamos falar da nossa bancada, né, Karine? Ao todo, 10 parlamentares aderiram às chamadas emendas PIX, ou seja, eles fizeram transferências especiais no valor total aí de 67.300.000 reais. A maior parte desse dinheiro vai para a conta do governo do Amazonas. 7 parlamentares transferiram dinheiro diretamente para a conta do Estado. Apenas 3 destinaram recursos para as prefeituras municipais. São eles: o deputado federal José Ricardo, que transferiu R$1 milhão para a prefeitura de Urucurituba, o deputado federal Bosco Saraiva, que transferiu quase R$10 milhões para as prefeituras de Anori, Maués, Tocantins e Eirunepé. E o deputado Marcelo Ramos, que transferiu R$8 milhões para as prefeituras de Parintins e Altazes. Karine, o único parlamentar que não aderiu às emendas PIX foi o senador Eduardo Braga. Ele encaminhou metade dos recursos de suas emendas para a saúde e a outra metade para o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que é responsável pelas obras aí da BR-319. A gente não sabe onde esse recurso aí, esses 67 milhões, vai ser investido, Karine. A gente torce aí para que parte dele seja investido em educação, porque, de acordo com o relatório final da Lei Orçamentária Anual, a LOA, os parlamentares do Amazonas destinaram muito pouco dinheiro para a educação, quase nada, viu, Karine? Na verdade, apenas o deputado Sidney Leite destinou R$300 mil para a Universidade Federal do Amazonas. Nenhum outro parlamentar destinou recursos via Ministério da Educação, o que é muito triste. Por isso que as emendas PIX são um monstro embaixo da cama, Karine, porque são um cheque em branco. O governador e os prefeitos não são obrigados a investir o recurso público naquilo que está especificado no orçamento. Eles podem usar o dinheiro em qualquer área que julgarem mais necessário. Será que a educação é prioridade? Vamos ver, né? E, Karine, algumas instituições públicas foram contempladas com recursos da nossa bancada, entre elas aí a Embrapa, a Polícia Federal, o DENIT e a Fiocruz. No caso da Fiocruz, Karine, o presidente da CPI, da Covid-19 no Senado, o senador Omar Aziz, destinou apenas R$150 mil para a instituição. Já o deputado José Ricardo, que nem da CPI fez parte, destinou R$1,5 milhão. Para quem foi presidente da CPI e defendeu duramente as vacinas, é um valor bem pequeno, né? Karine, Carlão. Ricardo, quem é microempreendedor individual está na expectativa para que no ano que vem seja ampliado o limite de faturamento anual, que pode aumentar de R$81 mil para R$144 mil por ano. Será que isso pode se tornar uma realidade no ano que vem, Cadu?
Carlão, esse é um assunto que está no radar do futuro governo, mas é uma questão que depende muito mais do Congresso Nacional do que do Poder Executivo, viu? Essa pauta foi aprovada no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. Inclusive, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais importantes. Antes do recesso, os deputados tentaram aprovar um requerimento de urgência para votar o projeto de lei complementar no plenário, mas não houve tempo hábil para discutir o assunto por causa da polêmica em torno da PEC da transição. Mas o fato é que a proposta, como a gente diz no nosso linguajar, né, Carlão, está na biqueira, está na ilharga. Se no ano que vem for aprovado na Câmara, o projeto segue direto para a sanção presidencial. A proposta, Carlão, é a seguinte: ampliar o faturamento máximo do MEI, levando em conta um cálculo do IPCA acumulado de 2006 a 2022. Assim, o limite do faturamento anual pode saltar de R$ 81 mil, que é hoje, para R$ 144 mil. Ou seja, se aumentar o limite, os microempreendedores individuais vão ficar muito felizes, porque vão poder continuar trabalhando com carga tributária mínima, sem ameaça de ter que mudar para o Simples Nacional, que é o que acontece com muitos empreendedores que estão faturando ali no limite de R$ 81 mil e correm risco de pagar mais imposto, tendo que passar para o Simples Nacional, que é a próxima categoria, né? Além do aumento do limite de faturamento, Carlão, esse projeto de lei complementar também quer ampliar de 1 para 2 o número de funcionários que o MEI pode empregar. Se a matéria passar no Congresso Nacional, vai ser o melhor dos mundos, Carlão, porque o microempreendedor individual vai poder gerar mais faturamento, pagar menos impostos e ainda empregar mais gente. O fato é que tem acordo fechado para essa matéria passar na Câmara. Vamos ver se, na virada de legislatura, com a chegada de novos parlamentares, se o acordo vai ser mantido. É o que esperamos, né? Carlão e Karina. Cadu, para finalizar, conta pra gente os preparativos, os últimos detalhes para a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesse domingo. E principalmente no que diz respeito à segurança. A gente tem mais atualização, informação sobre esse assunto, Cadu? Karine, sobre a segurança do presidente eleito, ainda não há nada definido se ele vai desfilar na esplanada dos ministérios em carro aberto ou em veículo fechado e blindado. A informação que vem da assessoria de Lula é que ele só vai decidir sobre essa questão no domingo, faltando poucas horas para a cerimônia de posse. E essa decisão deve ser tomada em conjunto com a equipe de segurança, que vai dizer se é possível ou não desfilar ao ar livre em carro aberto. A gente já falou aqui no 18 Horas que Lula é totalmente avesso a qualquer medida extrema de segurança. Inclusive, ele se recusa a usar o colete à prova de balas. Então, serão fortes emoções até a última hora antes da solenidade de posse. Os eventos populares, Karine, começam a partir das 10 horas da manhã com um cortejo de manifestações culturais. Às 11 horas começam as apresentações no palco Elza Soares, com o show Brasília de Todos os Ritmos. Às 12h30 começa o show Kleber Lucas Convida, no palco Gal Costa. E a partir daí, os dois palcos vão estar funcionando simultaneamente. Os shows, Karine, vão acontecer até às 3 horas da manhã de segunda-feira, viu? Na área do festival também vai rolar a feira gastronômica, com pratos da culinária típica do Brasil, e 2 lojas do PT, que criou o Kit Lembrança, que vai ser vendido a R$100, contendo aí uma camiseta, toalha grande e pequena, um copo, uma bandana com a estrela vermelha do partido. A estimativa de público, Karine, é de 300 mil pessoas, mas a Polícia Militar daqui do Distrito Federal promete ser bastante rigorosa e vai controlar a entrada para que o público não ultrapasse 30 mil pessoas, ou seja, 10% do que é esperado. Vai ter confusão, hein? E aí, além disso, a PM fechou todas as entradas de acesso à esplanada dos ministérios para que o acesso seja só por um local, onde vai ser feita aí a revista pessoal de todos os visitantes. E para a gente finalizar, Karine, vamos às últimas notícias sobre a formação do futuro governo que foram anunciadas hoje.
2 mulheres vão presidir os maiores bancos do país. São elas Tarciana Medeiros, que vai presidir o Banco do Brasil, e Maria Rita Serrano, que vai presidir a Caixa Econômica Federal. Ambas são funcionárias de carreira das instituições que vão presidir. Muito legal, né? Também foi oficializada a indicação do futuro presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prats, senador do estado do Rio Grande do Norte. O anúncio já era esperado, a gente falou sobre isso aqui, e é um remédio para tentar acalmar os ânimos do mercado, já na expectativa do aumento de preço dos combustíveis a partir de janeiro, né, diante do fim da desoneração tributária. E a deputada federal Joênia Wapichana, do Partido Rede de Roraima, vai assumir a Fundação Nacional do Indígena, a FUNAI. E no lado do atual governo, Karine, Jair Bolsonaro deixou o país. Ele viajou hoje à tarde para Orlando, na Flórida, onde vai festejar a chegada do Ano Novo ao lado dela, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que voltou atrás de sua decisão de ficar no Brasil e resolveu embarcar no jatinho da FAB. Nem passa pela minha cabeça o motivo pelo qual ela decidiu sair do país com o marido, viu? Hoje ele fez uma live dizendo que nunca esteve envolvido com as manifestações em frente aos quartéis e nem com os bloqueios nas estradas. Foi uma live um tom de tristeza, por alguns momentos ele quis chorar, fez um balanço sobre o governo dele e finalizou dizendo que o governo Lula, né, começa capenga, sem o apoio do Congresso Nacional. E aí sobrou para o vice-presidente Hamilton Mourão, que vai fazer um pronunciamento amanhã em rede nacional às 8 da noite. Agora sim, volto com vocês, Karine e Carlão, desejando a você e ao Carlão feliz Ano Novo, aos nossos amigos ouvintes, muitas felicidades, que amanhã e domingo sejam dias de muita felicidade e que 2023 possa ser um ano maravilhoso para todos nós. Um abraço a todos e é um prazerzão estar aqui com vocês, fazer parte desse time maravilhoso que é o programa 18 Horas. A gente é que agradece, Cadu, a sua presença, a sua participação. Muitíssimo obrigada pelo seu trabalho e um abençoado Ano Novo para você também. Tchau, tchau, Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda. Até segunda. Valeu, Cadu. 6h33, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que deve haver a cobrança da tributação do PIS e CONFINS de importação na Zona Franca de Manaus, Karine. Exato. A decisão foi tomada a partir de um mandado de segurança solicitado por uma empresa que acredita que a exigência do PIS e CONFINS violaria o regime jurídico da Zona Franca aqui de Manaus. O repórter Hector Silva explica melhor pra gente toda essa história. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, deu parcial provimento a recurso da Fazenda Nacional para reconhecer a incidência do PIS e da CONFINS importação nas aquisições feitas de países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras, o GATT, para uso e consumo dentro da Zona Franca de Manaus. Com a decisão, os ministros reformaram o acordo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que havia definido que as importações de bens estrangeiros por empresas sediadas na Zona Franca não estariam sujeitas às contribuições sociais. Na opinião do economista Mourão Júnior, a decisão deve ser tratada como um sinal de alerta para o modelo econômico. É uma decisão que saiu ontem, né, e está assim na dúvida pela questão, né, do acordo. Não dá, está tendo algum problema no site lá do Supremo Tribunal Federal que não dá para ver esse acordo, né, e aí não temos a noção, né, ou fica difícil, né, se essa medida atinge ou não, né, as disposições do artigo 14 da Lei 10.865 de 2004, que suspende a cobrança dessas contribuições na importação de insumos para industrialização localizada na Zona Franca de Manaus. Então, enquanto não a gente puder analisar esse acordo, nós não podemos ter ainda uma certeza, né, se vai causar algum danos ou não, né, essa questão da cobrança do PIS e CONFINS sobre a importação. Até o momento, né, que nós sabemos,
sabemos que não há essa incidência, mas vamos ter que analisar essa decisão, né, pelo acordo, né, para ver como é que realmente, né, vai ficar o modelo e se realmente vai ser uma medida que vai prejudicar a Zona Franca de Manaus. O 18 Horas procurou o Centro da Indústria do Amazonas, o CIEAM, que informou estar ciente da decisão e que a assessoria jurídica da entidade já foi acionada para emitir parecer sobre eventuais impactos à Zona Franca de Manaus. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas, levantamento da Serasa Experian revela que mais de 67 mil empresas no Amazonas estavam com dívidas no mês de novembro. É o nosso assunto em instantes. 6 horas 36 minutos e nós vamos conferir agora tempo e temperatura para o final de semana, já aí na virada do ano novo. Será que vai chover? Se vai chover, Karine? Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Carlão, as chances de chuva são de 90%. Isso no sábado, tá? Último dia do ano. A mínima prevista para 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 68% e 96%. E no domingo também tem chances de 90% de chuva. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. 6 horas 37 minutos, você no melhor Mix do Brasil e os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do 18 Horas. E agora nós vamos falar de Mega da Virada. Escuta aí, o que você faria se ganhasse 500 milhões de reais? Este é o valor do prêmio especial da Mega da Virada 2023. Hein? O sorteio acontece nesse dia 31 agora de dezembro, a partir das 7 da noite. É uma boa. Exato, Carlão. Bom, Manaus, as lotéricas aqui devem receber as apostas até às 4 da tarde deste sábado. O grande prêmio de 500 milhões faz com que o amazonense sonhe aí, né? Vamos saber a expectativa de quem está fazendo as apostas. A repórter Nathalie Moraes foi às ruas para ouvir. O prêmio da Mega da Virada deste ano bateu recorde histórico com a nova estimativa, que chegou a 500 milhões de reais. O valor é 32% superior ao valor pago em 2021, de 378,1 milhão de reais, que já tinha atingido a marca de maior prêmio das loterias aqui no Brasil. E aqui em Manaus, antes mesmo da loteria abrir as portas, já tinha gente esperando para fazer uma fezinha. Mas o que você faria se ganhasse essa bolada de 500 milhões de reais? A aposentada Socorro Alzier aproveitaria toda essa grana para fazer o bem aos mais necessitados. Nós não temos nenhuma previsão de o que o povo poderia fazer, mas com certeza iria haver um pouco da fome que está no Brasil e as pessoas que estão necessitando. A maior premiação da história do sorteio tem atraído jogadores novos, mas também aqueles já veteranos. A loteria da Avenida Airão, no centro de Manaus, é uma das mais procuradas na cidade por sua boa fama. No último sorteio da Independência, por exemplo, de um bolão saíram 3 ganhadores com mais de 750 mil reais cada um. Nos últimos 3 dias, mais de 30 mil talões da Mega da Virada foram vendidos só nessa casa lotérica. O engenheiro José Coutinho foi à loteria acompanhado de outros 7 amigos que fizeram um bolão. Eles estão otimistas. Ganha quem joga. Se não jogar, não pode nem sonhar. Então vamos pra luta. O jogo já tá aqui, já tá feito. Se Deus quiser, Deus nos abençoar, a gente vai ganhar. Para ganhar na Mega da Virada, a pessoa precisa acertar os 6 números sorteados. A probabilidade disso acontecer, segundo os matemáticos, é de 1 em 50 milhões. Ou seja, não é uma tarefa fácil. E você já pensou o que poderia comprar com 500 milhões de reais? A quantia em dinheiro é tão alta que foge da realidade da maioria dos apostadores. Considerando que um apartamento padrão em Manaus custa em média 200 mil reais. E com o prêmio do sorteio da Mega da Virada, daria para comprar cerca de 2.500 apartamentos nesse valor. As apostas podem ser feitas até às 4 da tarde deste sábado.
O sorteio será realizado também no sábado em um estúdio de TV aberta, transmitido por diversas emissoras a partir das 7 da noite. Então corre que amanhã ainda dá tempo de você fazer aquela fezinha. Boa sorte! Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, no último programa do ano, vamos ouvir as mensagens de festejos, dedicados a um bom ano novo dos nossos ouvintes. Vamos acompanhar. Oi, eu sou a Adriana Dourado, eu tô ligada aqui na Mix e eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos que estão ouvindo, muita paz, saúde, felicidade e muitas conquistas. Olá, eu sou Mari Nasques, esteticista, e desejo a todos os ouvintes da Rádio Mix um excelente ano novo, com muitas bênçãos, realizações para o ano de 2023. 18 horas. Muito bem, escuta esse levantamento. O indicador de inadimplência da Serasa Experian mostra que mais de 67 mil empresas no Amazonas estavam com dívidas do mês de novembro, cara. Pois é, Carlão, e o preocupante é essa situação de endividamento acontece também em todo o Brasil, tá? Segundo a Serasa Experian, as empresas brasileiras bateram recorde de inadimplência no mês. Foram registrados mais de 100 milhões de negócios no vermelho. E o repórter Hector Silva explica mais essa situação pra gente. O indicador de inadimplência das empresas da Serasa Experian mostrou que no mês de novembro deste ano, o Amazonas tinha 67.768 empresas inadimplentes em todo o estado. Para o economista Marcos Evangelista, os números são preocupantes. Os dados divulgados pelo Serasa demonstram exatamente a realidade hoje da nossa economia, onde nós temos vários segmentos que estão muito bem, principalmente aqueles que envolvem alimentação, né? Todo esse segmento de produção, comércio, que envolve essa parte de alimentação e saúde, estão com os indicadores muito positivos. Porém, outros segmentos ainda sofrem os efeitos da pandemia. Muitos empresários, por diversos motivos, mas principalmente pelo declínio do faturamento, não conseguiram manter as suas empresas funcionando. Muitas buscaram crédito, mas mesmo assim foi insuficiente para manter o funcionamento, tornando-se inadimplente, né, alavancando esse indicador de inadimplência. O economista Orígenes Martins destaca ainda que o índice de inadimplentes no estado é grande por conta de altos tributos e por cartões de créditos das próprias lojas. A explicação para isso, em primeiro lugar, está na questão dos tributos, que são altos. As empresas muitas vezes não calculam corretamente os tributos para embutir nos seus preços, e quando vão executar suas operações, quando vão realmente tentar negociar os seus estoques, não conseguem realizar isso da maneira como deveria, pelo menos, ter sido planejado. Outro fator que está ocorrendo, e muitos empresários não estão se tocando para isso, é a questão da distribuição indiscriminada de cartões de crédito pessoais, cartão de crédito das empresas, que estimulam o consumidor a gastar, a comprar a prazo, dando vantagens e sem ter a noção da capacidade de pagamento desses consumidores. As empresas brasileiras bateram recorde de inadimplência no mês. Foram registrados em todo o país 6.392.011 negócios no vermelho, maior número desde o início da série histórica do índice, em 2016. Além do número de empresas endividadas, a quantidade de dívidas chega a 45 milhões de reais e o valor acumulado delas chega ao total de 108 bilhões de reais. Em média, cada empresa inadimplente tinha 7 dívidas em novembro. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h45, daqui a pouquinho você confere no 18 horas a programação de festas para esse fim de semana. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos falar sobre os bastidores da política local, da política do estado do Amazonas com ela, Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, terminando 2022, e a gente sabe que teve um repertório aí variado na política, não é mesmo? Você vai relembrar alguns assuntos de bastidor abordados aqui no 18 horas, Artemisa, começando pelas eleições estaduais, né, de 2022. Boa noite. Isso mesmo, Karime, não faltou assunto, né, para a coluna política. Inclusive, nós iniciamos o quadro Bastidores da Política em fevereiro desse ano. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, nós iniciamos a coluna Bastidores da Política falando justamente, como você disse, das eleições e do prazo das filiações partidárias. Bom, um resumo da eleição deste ano. O Wilson Lima, né, do União Brasil, foi reeleito com uma votação histórica com mais de 1 milhão de votos. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, foi o mais votado com 96 mil votos, e para o Senado, Omar Aziz, com 776 mil votos, e o vereador Amon Mandel, do Cidadania, aos 21 anos de idade, foi o mais votado do Amazonas para a Câmara dos Deputados, com mais de 288 mil votos. E falando ainda da Câmara Municipal de Manaus, não faltou assunto esse ano. Noticiamos, inclusive, os gastos dos vereadores com o cotão em 2021, valor milionário de 8,4 milhões de reais. Em fevereiro, tivemos, inclusive, a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do União Brasil, e o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, para divulgar a pesca esportiva em Barcelos, no interior do Amazonas. Voltando à Câmara Municipal de Manaus, o presidente Davi Reis, do partido Avante, ele assinou um contrato no valor de 182,4 mil reais por mês, referente a 9 veículos alugados. Houve críticas, claro, pela falta de transparência em relação a esses contratos. Em março, uma situação muito comentada foi o racha entre o Coronel Menezes e o prefeito Davi Almeida, do partido Avante, com declarações acalouradas de ambos à imprensa amazonense. Em abril, 18 horas, denunciou as sessões vazias da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E nós acompanhamos as denúncias sobre a participação híbrida dos deputados. Então, o presidente da Casa, Roberto Cidade, do União Brasil, resolveu voltar às sessões presenciais. E elas voltaram no dia 2 de maio. Lembram do aumento do cotão que havia sido suspendido depois de uma ação dos vereadores Rodrigo Guedes, do Republicanos, e Amon Mandel, do Cidadania? Bom, o aumento do cotão foi votado em regime de urgência na última sessão plenária de 2021. A verba passou de 18 mil para 33 mil reais. Bem, o desembargador Paulo Lima revogou a decisão da juíza Etelvina Lobo, que suspendia o reajuste de 83% da cota para o exercício da atividade parlamentar, conhecida como cotão. Os vereadores recorreram, mas a Justiça manteve o aumento. Outro assunto do ano foi quando o prefeito de Manaus, Davi Almeida, abriu verbo contra o presidente Bolsonaro por causa do decreto que colocou em risco de morte a Zona Franca de Manaus. E também, né, os milhares de empregos no Amazonas gerados pelo modelo. Os vídeos viralizaram na época. E na mesma época, o presidente Bolsonaro, do PL, veio a Manaus, né, nesse mesmo período, um período inclusive delicado, já que o assunto foi a Zona Franca. E falando ainda em Zona Franca de Manaus, o grupo Heineken anunciou naquele mesmo período, né, o encerramento da produção de concentrados de refrigerantes no polo industrial de Manaus, justamente devido, né, aí o governo federal que reduziu o IPI, Imposto sobre Produto.
Voltando à Câmara Municipal de Manaus, os vereadores cobraram uma resposta do presidente da casa, Davi Reis, sobre a necessidade dos gastos. Nós comentamos até essa semana desses gastos de R$822 mil com as novas cadeiras, entre outros móveis da casa. E falamos também esse ano sobre o prefeito Davi Almeida, que havia sido diagnosticado, em março com um câncer de pele. Ele passou por cirurgia na época, no nariz, para a retirada das células da área afetada. Então, após a cirurgia, ele fez o tratamento e agora está curado. Então, o presidente da casa, Davi Reis, voltando novamente para a Câmara, usou ainda R$636 mil do dinheiro público para distribuir aos parlamentares municipais um kit selfie com câmera fotográfica. Foi bastante criticado e o assunto virou matéria nacional. E para finalizar esse resumo, houve eleição da mesa diretora, agora recente, foi agora em dezembro, Davi Reis tentou se manter no poder, tentou aí mudar a lei orgânica do município, mas não conseguiu. E aí houve o racha da base do prefeito na Câmara Municipal de Manaus. Caio André, do PSC, acabou sendo eleito com 22 votos contra 19 do vereador Elan Alencar, do PROS. Karime Carlão. E Artemisa, você comentou inclusive essa semana, mas nós vamos relembrar aqui as posses do governador, da mesa diretora da Câmara Municipal e também da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas. Pode ser? Bem rapidinho, começando pela posse da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus, será nesse domingo, dia 1º de janeiro. Foi eleito, como eu acabei de dizer, o presidente, o vereador Caio André, do PSC. A posse será no plenário ali da Câmara Municipal de Manaus. Dia 1º também às 5 horas da tarde, posse do governador Wilson Lima e do vice dele no Teatro Amazonas. E dia 2, nós temos a posse da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, também às 5 horas da tarde, no Teatro Amazonas. Karime Carlão. Artemisa, aí o ano acabou, Sabe onde que alguns políticos importantes aqui do estado vão passar a virada do ano? Pois é, Karime, eu não tive informações da assessoria do governador Wilson Lima, mas provavelmente ele passe a virada em Manaus com a família, já que a posse dele é no domingo, como eu falei, dia 1º de janeiro. Davi Almeida vai passar com a família, mas vai dividir esse tempo também, dividir o Réveillon com os eventos da prefeitura, com a virada na Ponta Negra, entre outros eventos. Omar Aziz, conversei com ele hoje à tarde, Ele vai passar o ano novo com a família em Manaus, mas não descartou a possibilidade de acompanhar a posse do presidente Lula em Brasília. Está tentando uma passagem, na madrugada do primeiro dia do ano de 2023. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas vai passar a virada em Manaus. O presidente da Assembleia, Roberto Cidade, e o presidente da Câmara, eleito, Caio André, também vão passar a virada do ano na capital amazonense. Karime Carlão. Muito obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom fim de ano, boas festas. Para vocês também. A gente volta, então, dia 2 de janeiro. Obrigada, tchau, tchau. Agora em Manaus, 6 horas e 54 minutos. E vamos seguir ouvindo as mensagens de fim de ano dos nossos ouvintes. Sou o Carlos Kleber, funcionário público. Estou passando aqui para desejar a todos um feliz ano novo, feliz 2023, de que nesse ano vindouro nossos governantes possam aplicar políticas que favoreçam mais a nossa nação, que cada brasileiro possam todos os dias, pelo menos, tomar café, almoçar e jantar, e ter os direitos de vir. Viva a democracia, viva 2023, fique com Deus. Olá, eu sou Laiane Wakeman, sou cabeleireira e eu quero desejar a todos da Rádio Mix um ótimo ano novo e um próspero 2023. 18 horas.
Muito bem, olha só, a Fundação Emoan emitiu um alerta esta semana sobre o estoque crítico de sangue nesta época de festa de fim de ano. Exato, Carlão, o estoque está baixo desde o início de dezembro. O estoque de sangue do Emoan soma atualmente 300 bolsas e essa quantidade representa uma queda de 57%. E o repórter Hector Silva traz mais informações. O estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Emoan, está em estado crítico. A baixa oferta de sangue se arrasta desde o início do mês de dezembro e a aproximação das festas da virada de ano acionou o sinal de alerta do Hemocentro esta semana. Segundo Margarete Rodrigues, gerente de captação de doadores do Emoan, durante as festas de Réveillon, a demanda de transfusões de emergência costumam aumentar bastante e isso preocupa, já que o estoque de sangue do Emoan soma atualmente 300 bolsas de sangue. Essa quantidade representa uma queda de 57%, uma vez que o estoque ideal precisa de pelo menos 700 bolsas. Sendo o Emoan o único banco de sangue do estado do Amazonas, sendo o Emoan o local originário de todas as bolsas que vão tanto para a rede pública quanto para a rede privada de saúde e atende tanto o interior quanto a capital, é muito preocupante nós chegarmos ao final do ano e esse final de ano, como todo final de ano, tradicionalmente nós sabemos que há um aumento cada vez mais gritante de casos de alcoolismo e isso gera muitas violências, casos de acidentes em geral. E todo outro tipo, de problema, especialmente violência social, que é comum, infelizmente, especialmente aí na última semana do ano. Para ser doador de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas e estar bem alimentado. O Emoan está funcionando normalmente de segunda a sábado, das 7 às 18, na Avenida Constantino Neri, número 4397, bairro Chapada. O Hemocentro só não vai abrir no domingo, dia 1º de janeiro. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, chegamos aí ao último sextou de 2022 e para celebrar a virada de ano, nada melhor do que música e alto astral. Em Manaus, várias festas estão sendo preparadas para celebrar em grande estilo o fim de 2022 e a chegada de 2023, Karime. Exato, e se você ainda não sabe onde vai curtir a festa da virada, Nathalie Moraes tem mais dicas para você. Vamos acompanhar. Sextou e hoje é dia de Rock Bebê. O Porão do Alemão, na Zona Oeste de Manaus, realiza hoje mais uma edição do projeto Baú do Rock. O evento contará com a banda Rockaholics, fazendo o pré-show com a retrospectiva dos especiais que rolaram este ano e brindando 2023. A banda Belladonna abrirá a noite. Comandando a pista tem os DJs Fernando Araújo e Cybernet, tocando os clássicos do rock e do dance dos anos 80, 90 e 2000. A festa terá sorteios de brindes e tatuagens. Os ingressos estão sendo vendidos no site simpla.com.br. Nesta sexta, Manaus vai contar com o Réveillon Gospel. O evento acontece no Anfiteatro da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. As cantoras Aline Barros e Cassiane são as grandes atrações confirmadas na noite de hoje. O evento é gratuito e tem início logo mais às 7 da noite. Já no sábado tem o Ferveillon 2023. Gustavo Sil, Brapa, Roman Freire, Charlie, DJ Gusta e a Bateria Show da Aparecida vão comandar o evento. A festa tem open bar a partir das 10 da noite no Diferencier Eventos no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. No Estúdio 5, na zona sul de Manaus, vai celebrar 2023 com o Flash Disco Réveillon na noite deste sábado. Os DJs Raidi Rebelo e Fernando Araújo comandam a festa que começa às 10 da noite. O Tropical Executive promove o Réveillon 2023 na Noite das Estrelas, na zona oeste de Manaus, neste sábado. A festa terá programação musical, buffet especial, open bar, champanhe para o brinde na hora da virada. O evento também contará com o Espaço Kids, equipes de recreação, entre outras atividades infantis. As reservas podem ser feitas no site tropicalexecutive.com.br. Já no domingo, a Augusta House realiza o Olympus Réveillon, no dia 1º de janeiro, a partir de 1 da manhã. Toinha e Nina Saba
estão entre as atrações confirmadas. Os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria da boate. A Casa Lupe recebe o Réveillon Bororó no dia 1º de janeiro de 2023, a partir de 1 da manhã. A festa terá shows dos DJs Beat, Lamengo, a cantora Rebeca Grana e banda. Essas são algumas das nossas dicas para curtir o Réveillon. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Obrigada, Nathalie Moraes. Agora 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje é o nosso último programa do ano. No domingo, o Brasil encerra um ciclo com posse de um novo governo. Governo que terá uma imensa responsabilidade pela frente. E uma das principais é enxergar o mundo com um novo olhar. É preciso reconhecer que hoje a riqueza e o desenvolvimento vêm da alta tecnologia dos cérebros bem educados. Que o futuro do Brasil depende de gente preparada para o meio digital, para a genética e as energias limpas. E que para isso é preciso melhorar muito a qualidade da educação no país. Sem isso, todo o resto fica comprometido. Então, que no ano novo e que nos próximos anos venham mudanças realmente positivas na educação. Educação de qualidade faz a diferença e é a coisa mais importante que um governo pode fazer. É o melhor presente para o futuro de um povo. Especialmente hoje é bom lembrar uma frase do Rei Pelé: criança sem escola não levanta o nosso Brasil. Então, que o ano novo seja de paz, saúde e educação de qualidade para todos nós brasileiros. 18 horas. 7-2, Karime, feliz ano novo. Feliz ano novo. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Um beijo. Até segunda. Um beijo para você em 100,7 na sintonia certa. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.